Na figura, AB é igual a BD, que é igual a CD. Então, e aí daí as alternativas com relação ao valor, né? A correspondência aí dos valores entre x e de y. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar essa informação que ele deu, que esses três segmentos aí de reta, eles têm o mesmo tamanho, certo? Né? São congruentes. Então, AB é esse pedaço que está aqui, BD, esse pedaço que está aqui, tem aí o mesmo tamanho, né? Dois tracinhos, e o CD, que é esse pedacinho aqui, também tem aí o mesmo tamanho. Então, você pode ver que eu formei dois triângulos que são isósceles, certo? Então, se eu olhar esse primeiro triângulo aqui, que seria o triângulo ABD, né? O triângulo ABD, ele é isósceles. Então, os ângulos opostos a esses lados, eles também vão ser congruentes, né? Vão ter a mesma medida. Então, se esse ângulo aqui é x, que é o oposto a um deles, o outro, né, que está aí oposto ao outro lado, ele também vai ser x. Então, esse lado aqui, esse ângulo, mede x, certo? São ângulos aí opostos a lados de mesmo tamanho, beleza? Agora, quando a gente olha esse outro triângulo aqui, inicialmente a gente não sabe nada sobre os seus ângulos, né? Claro, né? A gente sabe ali que os ângulos da base eles são congruentes, né? Tem o mesmo valor, porque esse triângulo ele é isósceles, tá? Mas em questão numérica, a gente não sabe nada desses ângulos. Então aqui a gente vai a primeira sacada inteligente aí do problema é usar aí o teorema do ângulo externo, tá? Então se você reparar, esse ângulo que está aqui, ele é um ângulo externo ao triângulo ABD, né? Se você pega aqui o segmento AB e prolonga, eu vou formar esse ângulo que eu botei aqui em azul. E ele é o que a gente chama de ângulo externo desse triângulo. E o ângulo externo, né, tem aí o teorema do ângulo externo, que ele é bem usado em geometria plana, que ele diz que esse ângulo externo ele é igual à soma dos outros dois internos, ou seja, desse mais esse. Sem contar esse que está aqui, né? Não é um x de x, é um x de que não está contando esse. Esse aqui não conta, tá? São só a soma dos outros dois. Então, eu tenho esse que é x com outro que é x mais x, 2x. Beleza? Então, eu já encontrei aí uma base para esse ângulo que está lá naquele outro triângulo. E agora, eu vou olhar o triângulo como um todo. Ele é um triângulo isósceles, né? Se ele é isósceles, os ângulos dos lados aí opostos, né, dos lados com o mesmo tamanho, os ângulos opostos aos lados com o mesmo tamanho, eles vão ter o mesmo tamanho, vão ter a mesma medida. Então aqui também vai ser 2x, certo? Agora, a gente tem que fazer uma relação aí entre o x e o y, né? Se você reparar as opções, todas elas têm aí uma correlação entre o x e o y, certo? Como é que eu vou fazer agora a relação entre essas duas letras? Vamos olhar agora o que eu vou fazer. Vou apagar um pouco algumas escritas aí para despoluir o desenho. Então, vou deixar só esse 2x e esse x, beleza? E agora, se você olhar o triângulo como um todo, o triângulo ADB, desculpa, ADC, você vai reparar que o y ele é um ângulo externo a esse triângulo, certo? O y é um ângulo externo do triângulo ADC. Então, eu posso usar o teorema do ângulo externo novamente. Então, se eu usar agora o teorema do ângulo externo novamente, o que eu vou saber? Eu vou saber que o y ele é igual à soma dos outros dois opostos ali do ângulo, né? Que é o x mais o 2x. É a mesma ideia que a gente fez naquele triângulo pequeno, né? Do ângulo externo. Então, y, a gente sabe aqui que é igual a 3x, certo? Então, 3x, y igual a 3x, letra A,
de animal.